cura, que nos liberta e que nos salva. Por isso nós chamamos aqui o nosso irmão Flávio, que irá nesta noite liberar, proclamar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor para cada um de nós. Eu te convido, estenda sua mão para ele e clame também o Espírito Santo sobre a vida dele, para que nesta noite aquilo que está no coração do Pai possa se realizar. Aquilo que é sonho que estava no coração do Pai, para mim e para você nesta noite, possa se cumprir pela proclamação da palavra, para que nós nesta noite possamos nos render mais ao Senhor, nos ser submisso mais ao Senhor, mais obediente ao Senhor. Por isso vinde, Espírito Santo, sobre o Flávio nesta noite, e conduz ele nesta noite a proclamar, Senhor Jesus, as tuas verdades, os teus sonhos, Senhor Jesus, que o Senhor deseja que se cumpra em cada um de nós, para cada um de nós nesta noite. Por isso vinde, Espírito Santo. Clamemos também a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, que como mãe vai à frente, cuidando e amando a cada um de nós, amando o Flávio nesta pregação, e a cada um de nós na palavra que irá ser proclamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Convido você a olhar para a pessoa do lado e falar para ela: boa noite, Deus abençoe. Pessoa do outro lado, boa noite, Deus abençoe, muito obrigado. Tem uma pessoa atrás de você, para que ela não se sinta com inveja, boa noite, Deus abençoe. Para que a pessoa da frente não fique com ciúme, boa noite, Deus abençoe. Para uma quantidade enorme de pessoas que nos acompanham pela Web TV, boa noite, Deus abençoe. O pessoal da música não gostou muito, hein? Boa noite para eles, Deus abençoe. Vou pedir para o amado do violão fazer um som, por gentileza, durante a pregação, e vou convidar você a se sentar, rezar comigo esta invocação do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus, que já está no nosso meio, encontre no nosso coração liberdade, para que Ele realize no nosso meio grandes maravilhas. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Com os olhos fechados, consagremos esta noite de pregação ao coração imaculado da bem-aventurada sempre Virgem Maria. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela tem o poder de transformar, orientar, curar, animar, porque essa palavra, como nos diz o autor sagrado em Hebreus, ela é viva e eficaz. Por isso, Virgem Maria, a senhora que trouxe da primeira vez a palavra eterna que se fez carne no nosso meio, nós te pedimos que nesta noite traga ao nosso coração esta palavra, que ela seja ao nosso coração uma restauração espiritual, para que grandes sinais e maravilhas se realizem em nosso meio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, meu nome é Flávio, conhecido como Flavinho, sou da Diocese de Campo Limpo, aqui mesmo em São Paulo. Há 12 anos estou no Ministério da Pregação, anunciando a Palavra de Deus, e há aproximadamente um mês
fui nomeado na minha diocese Campo Limpo como coordenador do Ministério de Pregação. Como pregador da palavra, eu estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. É uma alegria muito grande estar aqui nesse grupo, no qual eu sou um web espectador. Todas as quartas-feiras, quando não tenho missão, procuro estar ali no site para também receber. Graças a Deus já vi outros irmãos, inclusive o Anderson, que está aqui também nesta noite, intercedendo, rezando. Tive a oportunidade de assistir o pregar, como Moisés e outros irmãos que todas as quartas-feiras estão aqui. E saiba de uma coisa, junto conosco existem muitas pessoas que estão sintonizadas nesse momento, e que da mesma forma que nós estamos e seremos abençoados nessa noite, estão sendo abençoados aonde estiverem. Desejo um grande abraço para toda a minha diocese de Campo Limpo, os irmãos que estão rezando, meus intercessores que estão sustentando essa missão nesta noite, porque absolutamente não existe apostolado sem a ação da graça de Deus. Não existe apostolado sem que a graça de Deus ela possa se manifestar. Quem disse isso foi Jesus. Lá em João 15:5 ele vai dizer: pois sem mim nada podeis fazer. Eu posso até anunciar a palavra, mas tocar o coração de cada um de vocês sem o auxílio da graça, eu não consigo. Eu posso lutar, eu posso correr, eu posso batalhar, eu posso suar a camisa, mas se a graça de Deus não cooperar e não estiver atuando, com certeza nós não conseguimos realizar a vontade de Deus, que é alcançar os corações e trazê-los para mais perto da vontade do Senhor. Bom, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, um grande filho espiritual do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dar para nós uma lição espiritual e um grande ensinamento, quando ele vai dizer para nós: pois é a vontade de Deus que todos os homens, guarde bem isso, pois é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo do coração de Deus, ele é intenso pela salvação de todo ser humano, aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela internet e até mesmo aqueles que estão muito distantes daquilo que Deus tem para cada um de nós. O coração de Deus, ele bate muito forte pela nossa salvação. Cada alma no coração de Deus tem um valor singular. Cada alma no coração de Deus tem um valor incalculável, e que eu e você jamais vamos conseguir entender o quanto Deus, ele é apaixonado pelo ser humano. Certa vez chegou um homem para o beato João Paulo II e questionou o Papa, perguntando a ele: qual que é o valor do homem para Deus? Qual que é a importância do homem para Deus? E no silêncio, o beato João Paulo II, no lugar onde ele estava naquele momento, ele apenas olhou para uma parede onde estava ali pendurado, exposto, um crucifixo. E olhando para aquele crucifixo, ele apontava com o dedo para aquele homem, e através desse gesto, ele conseguiu mostrar a esse homem qual é a importância do ser humano para Deus. Certa vez também perguntaram ao Padre Pio, depois de 8 horas atendendo confissões, um homem foi atrás dele e disse: mas poxa vida, por que 8 horas de confissão? Por que a necessidade de durante 8 horas o senhor estar sentado nessa cadeira desse confessionário atendendo confissões? O Padre Pio olhou para aquele homem e disse assim: se você soubesse o valor que uma alma tem para o coração de Deus, a pergunta seria: por que apenas 8 horas no confessionário? Os santos e o próprio Deus entendiam o grande valor que o ser humano tem, e é por isso que o coração de Deus, ele bate acelerado pela nossa salvação a princípio, e também pela salvação de tantos que hoje estão perdidos e estão distanciados da presença de Deus. E veja, o nosso Deus, ele se interessa tanto pela salvação da humanidade, que para salvar a humanidade, ele próprio quis descer até nós, se encarnar no nosso meio, para trazer o ser humano para mais perto de Deus e levar o ser humano à salvação eterna. Irmãos,
Cada vez que eu e você pegamos as páginas sagradas do Evangelho de Jesus, seja qualquer um dos 4 evangelhos, você tem a certeza de como o nosso Senhor Jesus Cristo, de forma incansável, seja com pregação, seja com sinais, seja com gestos, ou até mesmo no silêncio, o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo não fez em nosso meio, pela salvação da humanidade. Jesus se comprometeu de tal forma com a salvação do ser humano, tanto é verdade, que o próprio nome Jesus vem do hebraico, e que está completamente ligado à missão de Jesus. Sabe que tem muitas pessoas que não sabem o que é que Jesus veio fazer na humanidade. Tem muita gente que pensa que Jesus estava no nosso meio a passeio. Muito pelo contrário, Jesus recebeu do Pai uma missão, e louvado seja Deus, que Ele foi fiel e obediente, como nos diz São Paulo aos Filipenses, até a morte de cruz. Jesus abraçou, como o sacerdote reza na consagração, na Santa Missa, livremente a paixão, e pela salvação da minha vida, da sua vida, de nossas vidas, das nossas famílias, Ele foi até as últimas consequências. Jesus abraçou a causa da nossa salvação, e pela nossa salvação Ele fez tudo aquilo que era necessário. Santo Afonso de Ligório, ele diz que todas as ações de Jesus, desde a encarnação até a sua morte de cruz, tudo aquilo que nosso Senhor fez aqui na terra, tinha como propósito a salvação de cada um de nós. Certa vez, Jesus, depois de um dia muito intenso, uma manhã muito intensa de anúncio do Evangelho, de pregação, de sinais, era nítido que, como ser humano, ele estava faminto. Era nítido que, como ser humano, ele tinha sede, ele precisava descansar. E os seus discípulos chegaram para ele e disseram: Senhor, você não quer que nós corramos atrás de algum tipo de alimento, para que o Senhor possa se alimentar? João 4,34, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Nem comida, nem bebida, mas o alimento do coração de Jesus, o alimento que sacia o coração de Jesus, é a salvação de cada um de nós, é nos levar a cada dia a entrar nessa dimensão da salvação, que começa aqui e que se estende por toda a eternidade. Tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo, tem como propósito a nossa salvação. E Jesus, tendo esse propósito e essa missão recebida do Pai, Jesus não somente falou, mas viveu e deu direcionamentos para o ser humano a respeito do que ele deveria fazer e viver para conquistar, conseguir a salvação eterna. E dentre esse caminho e essas direções que Jesus deu para o ser humano conquistar a salvação eterna, eu nesta noite quero falar sobre 2, muitas vezes esquecidos por muitos de nós, e que precisamos com muita intensidade mergulhar nessa realidade. A primeira delas, a constância, e a segunda delas, a oração. Uma, na verdade, completa a outra, porque somente através de uma vida intensa de oração, nós conseguiremos ser constantes naquilo que Deus escolheu para nós, naquela vocação que o próprio Deus olhou em nossos olhos e disse: eu confio isso a você, eu entrego esta realidade a você. Irmão, guarde isso no seu coração. Nem eu, nem você, nem nenhuma criatura humana conseguirá ser fiel no propósito que Deus escolheu para nós, sem que eu e você sejamos constantes na oração. Eu e você não conseguiremos chegar à nossa salvação eterna, se eu e você não tivermos uma vida de oração que nos leve a perseverar, e perseverar em momentos, em situações completamente difíceis. Eu e você não conseguiremos perseverar e ser constantes naquilo que Deus escolheu para nós, sem uma vida de profunda oração. E uma das obras mais lindas da igreja, chamada O Diálogo, de Santa Catarina de Sena com Deus Pai, o próprio Pai revelou a Catarina de Sena que
É muito comum no meio dos seres humanos firmarem grandes propósitos. Sabe, aquele dia em que você recebe a graça de Deus dentro do grupo de oração, e você sai do grupo de oração dizendo: a partir de hoje eu vou ser um grande homem de Deus, a partir de hoje eu vou ser um homem de oração, a partir de hoje eu vou lutar para que a minha família seja uma família santa, a partir de hoje eu vou lutar pelos sonhos de Deus na minha vida. Aí, como já nos diz o autor sagrado em Eclesiástico 2:1, se entrardes para o serviço do Senhor teu Deus, permanece firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação. Ou como o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. O pai disse a Catarina de Sena: existem muitos homens com propósitos firmados, mas que diante das adversidades que aparecem pelo caminho, muitas vezes não conseguem ser constantes, nem mesmo uma semana. Sabe aquela pessoa que falou assim: a partir de hoje eu rezo o rosário todo dia. Durante aquela semana ela rezava o rosário todo santo dia. Chegou na segunda semana, ela disse: nossa, acho que o rosário fica pesado demais. Começou a rezar o terço todos os dias. Chegou no final da semana, falou: realmente o terço fica um pouco puxado, né? Começou a rezar algumas dezenas. Passou para a semana seguinte, ou antes de acabar a semana, ele já estava rezando uma dezena. E antes da semana terminar, ele já não rezava a dezena mais, ele falava: agora eu rezo só o Ângelus. Depois parou de rezar o Ângelus, e hoje o estado dessa pessoa é: aquela pessoa que outrora tinha firmado um grande propósito diante de Deus, como Deus disse a Catarina de Sena, hoje essa pessoa não reza absolutamente nada. O ser humano é alguém que firma propósitos, mas que muitas vezes deixa esses propósitos pelo caminho. Muitas vezes isso acontece com a nossa vida, diante dos planos e dos sonhos que Deus colocou no nosso coração, e as dificuldades começaram a aparecer no caminho, e por causa de uma vida constante de oração, eu e você, escute bem, nós abrimos mãos e jogamos para o alto os planos que Deus tem para cada um de nós. Sabe o que é extraordinário em Jesus? E nos grandes evangelizadores, eu quero falar sobre dois nesta noite: nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Jesus, quando anunciava o evangelho ou realizava qualquer sinal, ele não estava preocupado apenas em fazer com que a pessoa tivesse uma experiência com ele, mas o grande propósito do Senhor é que essa pessoa fosse salva, e para que essa pessoa fosse salva, era necessário uma constância. E por isso, aonde quer que Jesus pregasse, Jesus já sabendo que as dificuldades iriam surgir pelo caminho, os problemas iriam aparecer pelo caminho, e o que é que Jesus fazia? Ele preparava os seus discípulos para as cruzes que iriam aparecer. O grande evangelizador, ele é assim, é aquele que gera a experiência com Deus, que leva as pessoas a uma experiência com Deus, mas é aquele que prepara as pessoas para as dificuldades. Sabe por quê? Porque muitas vezes, diante da experiência com Deus, a nossa empolgação, a nossa alegria, ela é tão intensa, e nós acabamos projetando uma ideia que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Aí sabe o que acontece? Começam a aparecer os espinhos pelo caminho, e porque nós não temos forças, nós não temos uma vida de oração, nós nem fomos ensinados para isso, nós não temos força para permanecer. E é exatamente por isso, irmãos, que muitas paróquias do Brasil e fora dele também, que levaram muitas pessoas a terem uma experiência concreta com Jesus, mas não ensinaram essas pessoas a permanecer de forma constante, vieram as adversidades e acabaram indo embora. Quantos encontros que nós pregamos? 1.000, 1.200 jovens, 300, 400 jovens, num final de semana fortíssimo na presença de Deus. Passam as semanas e aí você fica sabendo que aquela juventude já não está mais na presença de Deus, ou aquele grupo de oração. Sabe que tem grupo de oração que eu já preguei há anos atrás, que já não existe mais. Sabe que tem pessoas que começaram comigo no ministério e que hoje não estão mais, porque enfrentaram dificuldades, enfrentaram como eu também enfrento, como você também enfrenta, mas aí está o diferencial: se eu e você
não temos uma constância que é fruto de uma vida intensa de oração, nem eu, nem você, nem ninguém consegue permanecer. Minha mãe todo dia fala para mim, diante da correria do dia a dia: menino, saco vazio não para em pé. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: saco vazio não para em pé. Nem católico sem oração permanece na igreja. Pode olhar aqui para frente. Por isso Jesus, de forma incansável, não somente falou, e esse é o diferencial de Jesus, gente. Tudo aquilo que Jesus falava para os seus discípulos, quando eles olhavam para Jesus, eles encontravam em Jesus um modelo perfeito. Porque é muito fácil, né? Você chegar para a pessoa e falar assim: faça isso. Você olha para a vida dela e ela não faz. E o pior, acaba até fazendo o contrário. Jesus ensinou aos seus discípulos a grande importância que a oração tinha em suas vidas, mas quando os discípulos olhavam para a vida do mestre, eles encontravam em Jesus um mestre da oração. Você vai ver alguns momentos. Jesus, aos 12 anos, ele vai ao templo. Como é costume na tradição judaica, as crianças desde pequena já são ensinadas nos costumes da oração. Grande parte das crianças já sabem os mandamentos de cor, ou seja, já faz parte de uma tradição. Com 12 anos de idade, Jesus já vai ao templo para fazer o quê? Para rezar. Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, aqueles que vão acompanhá-lo na sua missão. O evangelista Marcos vai dizer que Jesus passa a noite inteira rezando antes de tomar aquela decisão. Você reza antes de tomar as suas decisões? Não precisa me responder. Jesus rezava sempre. O evangelho diz que antes de multiplicar pães e peixes, Jesus ergue as mãos aos céus e dá graças ao Pai. A palavra de Deus diz em João 11, que sabendo da morte do seu melhor amigo Lázaro, Jesus vai para a porta do sepulcro onde ele estava enrolado nas faixas. Jesus pede que a pedra seja removida. E diante do sepulcro aberto, Jesus levanta as mãos e diz: Pai, eu vos dou graças, porque sempre me ouves. Santo Afonso de Ligório, fazendo uma meditação sobre esta palavra de Jesus, ele diz: se Jesus disse ao Pai: Pai, eu vos dou graças porque sempre me ouves, é porque Jesus sempre falava com o Pai. Jesus na Santa Ceia dá graças ao Pai. Jesus no Getsemane se dobra na presença de Deus. Jesus na cruz do Calvário entrega a humanidade em oração. Jesus era um homem completamente mergulhado em oração. Sabe que eu não iria falar sobre a oração nesta noite? Mas é que o Espírito Santo, ele nos incomoda. Se você prestar atenção no evangelho do domingo retrasado, Jesus fala da oração. Ele começa o evangelho começa dizendo, Lucas 18:1, Jesus propôs uma parábola para mostrar-lhes que é necessário rezar sempre, sem nunca deixar de fazer. Chega o domingo agora, o que é que Jesus fala no evangelho? Oração. Chega na liturgia da segunda-feira, a liturgia diz que Jesus passava noites e noites nos montes em oração. E ao olharmos para a realidade nossa como igreja, quantos santos no Brasil estão sucumbindo pela falta de oração, estão padecendo pela falta de oração? Eu estava dizendo para o Anderson no caminho para cá, falei: Anderson, eu vou te falar uma coisa agora que você não vai acreditar. Uma grande revista de circulação, não só no Brasil, mas também no mundo, a nível cristão, não é só católica, mas também evangélico, fez uma pesquisa que aponta que dentre os casais cristãos, católicos e evangélicos, sabe qual é o percentual de casais que rezam juntos? 2%. Aí eu faço uma pergunta para você. Você quer que eu te responda por que o adultério está destruindo as famílias do nosso povo? Você quer que eu te responda por que as famílias estão sendo dizimadas, divididas, destruídas dentro do Brasil e no mundo inteiro? Como já dizia o Papa João Paulo II, família que reza unida permanece, e as nossas não têm permanecido porque não têm rezado.
casais de namorados que não rezam, casais de noivos que não rezam, jovens solteiros que não rezam, casais já vinculados pelo sacramento do matrimônio, mas que não rezam mais. Quantas das nossas famílias não rezam antes das refeições? Sabe que quando eu era mais novo e não participava muito da igreja, quando eu ia fazer as refeições lá em casa, a minha mãe falava assim: nossa, parece que tem bicho aqui dentro de casa. Nem o sinal da cruz eu fazia antes de comer. Tem cristão católico que nem o sinal da cruz antes da refeição ele está fazendo. Ele não tem o costume de estar na presença de Deus. E aí, Flávio, o que acontece quando a tribulação, a dificuldade, a prova bate na porta dessa pessoa? Ela não tem forças para permanecer, ela não tem força para ser constante e consequentemente não terá forças para a sua salvação eterna. Sabe por quê? Santo Afonso de Ligório dizia: pois quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque quem é que e de onde virá a força para que nós santifiquemos a nossa vida? Da oração. De onde vai vir a força para superarmos as adversidades da vida? Da oração. De onde vai vir a força para vencermos os muros, as pedras, as dificuldades que aparecem no nosso caminho? Não há outra resposta a não ser da oração. Os discípulos olharam para Jesus e viam que de fato ali estava um homem completamente formado de oração. Sabe o que o Evangelho diz? Que certa vez os discípulos viram Jesus rezando, chegaram para Jesus, bateram no ombro dele e disseram assim: mestre, nos ensina a rezar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Você consegue misticamente imaginar comigo como era a oração de Jesus? Como era profunda a oração de Jesus, ao ponto dos discípulos olharem para ele e disserem assim: nos ensina a rezar, porque nós queremos rezar como o Senhor reza. Sabe o que acontece quando nós rezamos, irmãos? A nossa vida se enche da presença de Deus, isso é fato. O livro do Êxodo diz, capítulo 33, versículo 11, que Moisés ele tinha tanta intimidade com Deus na oração, que em uma oportunidade ele passa 40 dias e 40 noites em oração lá no Monte Sinai. Diz que quando Moisés saiu desse tempo de oração, a face de Moisés brilhava tanto, a face de Moisés se transfigurava tanto, que ele foi obrigado a colocar um véu na sua face, porque as pessoas não conseguiam olhar para a sua face, tanto era a glória de Deus que resplandecia da face desse homem. Sabe o que acontece quando a nossa vida ela está alimentada em Deus através da oração? Nós nos tornamos constantes, nós nos tornamos irradiadores da glória de Deus, e nós conseguimos permanecer mesmo diante das tribulações. Por isso Jesus ensina os discípulos a rezar, porque ele já sabia que todas as tribulações que ele estava passando no seu ministério e na sua vida, os seus discípulos iam enfrentar. Irmão, se eu parar para perguntar a cada um de vocês aqui, quem passa por tribulação, quem passa por dificuldade, talvez você possa até dizer para mim agora: Flávio, estou passando o momento mais terrível da minha vida. Eu estou passando por um momento de tribulação que você não consegue calcular. Ou pode ser que você diga para mim: eu estou num momento de glória como eu nunca passei na minha vida inteira. Eu quero dizer, seja para você que está no momento de prova, ou seja você que está no momento de glória, é tempo de se colocar na presença de Deus, é tempo de ser constante na oração, é tempo de mergulhar a nossa vida na presença de Deus, é tempo de intensificarmos e sermos constantes numa vida de oração. Talvez, e eu gosto sempre de dizer isso, se o seu tempo ele é muito difícil, ele te prepara para um tempo de glória, porque o Salmo 30 verso 6 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que se o seu tempo ele é um tempo de glória, se prepara, meu querido, já está vindo pela frente uma grande prova. Por isso, como é que você vai se preparar? E como é que Jesus preparava os seus discípulos? Já sabendo o que estava pela frente de cada um deles, ensinando os seus discípulos e os chamando a uma vida de profunda oração. Lembra que eu disse alguns minutos atrás? Da mesma forma que Jesus, um outro grande evangelizador também fez isso, o apóstolo Paulo. O extraordinário do apóstolo Paulo é a sua capacidade de pastorear. Porque veja, evangelizar não é difícil, pregar não é difícil, pastorear é difícil.
Se preocupar com a salvação das almas é difícil, largar mão é muito fácil. Sabe quando você está cheio de vontade de rezar pela salvação de uma pessoa, você começa a rezar, você começa a acompanhar e começa a ter aquela leve impressão de que nada está acontecendo, que pelo contrário, ela está até pior do que antes que você rezava? O inimigo, ele usa dessas situações, ele faz determinadas coisas exatamente para que nós desistamos dos nossos propósitos. Eu aprendi algo na minha caminhada e eu levo isso como uma lição espiritual. Quando eu comecei a caminhar com Deus, quando Deus colocava no meu coração alguns propósitos, começavam a aparecer dificuldades, eu falava assim: bom, se começou a aparecer dificuldade, é sinal de que isso aqui não é de Deus, e que isso daqui é um pensamento humano, e que por causa disso está caindo por terra. Passaram-se alguns anos, e Deus, ele vai nos ensinando. Se você reza, Deus vai te ensinar. E Deus foi me ensinando: Flávio, as tribulações, as provas, as cruzes, as dificuldades, elas aparecem não necessariamente para que você tenha convicção de que não é um projeto de Deus. Veja, meu irmão, essa situação que você vive dentro da sua casa, de ver a sua família distante de Deus, isso não significa que você tenha que desistir da salvação da sua casa. Essa sua luta para viver o que Deus tem para você não significa que não é de Deus, que é simplesmente um pensamento humano. E Deus me ensinava: Flávio, quando começam a aparecer essas coisas, eu estou permitindo que passem por essas cruzes, por essas provas, por essas tribulações. Sabe para quê? Para ver exatamente até onde eu e você somos capazes de ir por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que eu e você somos capazes de aguentar, aquilo que eu e você somos capazes de sofrer por aquilo que Deus colocou no nosso coração. E de que forma nós vamos aguentar, de que forma nós vamos permanecer, de que forma nós vamos até o fim conseguir ser constantes, através de uma vida de oração. O apóstolo Paulo, assim como Jesus, ele não estava satisfeito simplesmente em anunciar o evangelho, mas havia uma necessidade que eles permanecessem e perseverassem até o fim. Vai dizer em 1 Tessalonicenses que após Paulo ter pregado naquela cidade, é o primeiro livro do Novo Testamento, uma das maiores missões realizadas pelo apóstolo Paulo não foi nem em Roma, mas na cidade de Tessalônica. O evangelho entrou naquela cidade com muita força. Só que Paulo já sabia: a provação vai chegar, a dificuldade vai chegar, o tempo difícil vai chegar, e se eles não estiverem prontos, eles não vão conseguir permanecer. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: um grande ensinamento para um homem e uma mulher que desejam permanecer firmes na presença de Deus: orai sem cessar. Sem cessar significa de manhã, irmão, sim ou não? Sem cessar significa de tarde, sim ou não? Sem cessar significa à noite, sim ou não? Sem cessar significa nas madrugadas, sim ou não? Sem cessar significa nos momentos bons, sim ou não? Sem cessar significa no momento da prova, sim ou não? Sem cessar significa no tempo da angústia, sim ou não? Sem cessar significa no tempo da aridez. Não sei se você já viveu o tempo da aridez, mas que Deus te dê forças para aguentar esse tempo. Que você acorda de manhã sem absolutamente nenhuma vontade de rezar, sem nenhuma vontade de pegar o terço, sem nenhuma vontade de ler a palavra de Deus, sem nenhuma vontade de ir à Santa Missa. Santos como Teresa d'Ávila passaram 10 anos em aridez espiritual. E aí muita gente que eu conheço que já teve aridez espiritual dizia assim para mim: eu me sinto muito árido, não tenho vontade de rezar, mas quando eu vou à missa, eu sinto um consolo tão grande. Sabe o que acontecia com Teresa d'Ávila? 10 anos de aridez espiritual. Sabe como ela se sentia quando comungava? Péssima. Sabe o que isso significa? Maturidade espiritual. Porque a comunhão é uma certeza de fé, indiferente do meu sentir estar favorável ou não favorável, indiferente de eu me sentir bem ou não me sentir bem, eu tenho a certeza da presença real do Senhor no Santíssimo Sacramento. E foram exatamente 10 anos. Eu faço novamente a pergunta: sem cessar significa no tempo da aridez espiritual, sim ou não? Sem cessar significa naquele tempo em que você acorda morrendo de vontade de rezar. Sabe que no tempo não da aridez, né, mas do gozo espiritual, você fala: eu vou rezar antes de dormir. Você faz o propósito: eu vou rezar meia hora.
Se deixar, filho, você passa a madrugada inteira rezando, porque o seu sentido ele é favorável, e você sente gosto pela oração, você sente vontade de rezar, e é maravilhoso quando isso acontece, e isso deve nos levar a rezar muito mais, mas muito mais meritório diante de Deus, é aquele sacrifício de louvor, o sacrifício da oração, quando você dobra o seu joelho, sem ter absolutamente nenhuma vontade de rezar, mas porque você precisa, não é por um sentir, mas por uma necessidade espiritual, você se dobra sem cessar, irmão. Significa, e este é o ensinamento do apóstolo, é rezar em todos os momentos, em todas as situações, de manhã, de tarde, de noite. Mesmo Santo Afonso, meditando esse texto, ele diz: então, se o apóstolo diz que nós temos que orar sem cessar, quer dizer que nós temos que entrar no nosso quarto pela manhã, fechar a porta e janela e ficar até de madrugada? Claro que não. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Que Deus te abençoe. Quem estuda aqui, levanta a mão. Quem tem afazeres domésticos, levanta a mão. Veja só, tem como entrar no quarto e ficar na vida boa o dia inteiro rezando? Mas Santa Teresinha dizia: a oração é a elevação da alma para Deus. Para que você eleve a sua alma para Deus, você pode estar em qualquer lugar. E bem-aventurado o homem que está na presença de Deus em qualquer lugar. Se você está no seu trabalho, você está na presença de Deus. Se você está na sua casa, você está na presença de Deus. Mas é necessário tomar cuidado também. Sabe por quê? Muitas vezes nós caímos, e esse é um perigo de nós que já somos da igreja, cair num ativismo tão grande e cair na desculpa de dizer: ah, mas a oração é em todo momento. Mas não se esqueça, a mesma oração que é em todo momento, ela é também aquela que Jesus disse no Evangelho de Mateus, de Lucas: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a tua janela e fala ao Pai em segredo. Você pode abrir mão de tudo, mas você não pode abrir mão da sua intimidade com Deus. Você pode abrir mão de tudo, mas você não pode abrir mão da oração, porque somente a oração vai te fazer permanecer diante das batalhas e das dificuldades. Por isso eu entendo que Santa Teresa disse: quem reza vence, quem não reza é vencido. Olha para a pessoa do seu lado e diz: quem reza vence, quem não reza é vencido. Olha para a pessoa do outro lado e fala: quem reza vence, quem não reza é vencido. E você vai rezar, e você vai vencer, porque a vitória do Senhor é para a sua vida. Amém? Olha aqui para frente. O apóstolo Paulo chegou em outra cidade, a cidade de Éfeso. Foi maravilhoso o que aconteceu naquela cidade, porque eles viviam a cultura grega naquela cidade e adoravam todos os tipos de deuses, Atenas e companhia limitada. Quem já estudou mitologia grega sabe como que é a bagunça. Eles viviam nessa realidade. Paulo chega naquela cidade e começa a pregar o Evangelho, e a ação de Deus foi maravilhosa. Eles tiveram uma experiência pessoal com Jesus, eles tiveram uma forte experiência com Jesus, mas Paulo, como um sábio evangelizador, ele já olhava para essa realidade de uma forma madura e sabia: a aprovação vai chegar. E foi isso que ele disse. Capítulo 6 aos Efésios, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: pois revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. O dia mau vai chegar, o dia difícil vai chegar, a tribulação vai chegar, a cruz vai ser um pouco mais pesada, a tribulação vai se intensificar um pouco mais. Não tem aquele dia que a cruz está pesada, você fala: eu vou jogar tudo para o alto. Quem já acordou dessa forma? Falando: realmente não dá mais. O apóstolo Paulo já sabia, esse dia vai chegar, porque ele já tinha experimentado tudo isso. Ele já tinha experimentado na sua própria carne, e sabendo do que estava por vir para aquela comunidade dos Efésios, o apóstolo Paulo não poderia deixar aquela comunidade sem pastoreio. Por isso ele diz: vocês precisam se revestir da armadura de Deus, vocês precisam se dobrar na presença de Deus em oração. Sabe o que acontece? Tem gente que pensa que, diante dessa recomendação do apóstolo Paulo, a comunidade dos Efésios se organizou, se dobrou em oração e conseguiu suportar as tribulações. Muito pelo contrário. A mesma comunidade dos Efésios é aquela que São João vai falar no Apocalipse capítulo 2, e Deus novamente vai se queixar para aquela comunidade dizendo: vocês começaram num baita fervor na minha presença, só que vocês perderam o primeiro amor.
Deus falou pelo apóstolo Paulo, falou pelo evangelista João. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela foi completamente destruída, e hoje Éfeso mal se fala do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquela comunidade que se encantou diante da experiência com Deus, não se preparou para a oração, não se preparou para os dias de tribulação e dificuldade, e não conseguiu permanecer. Irmãos, isso tem acontecido com muitos de nós. Você deve, assim como eu, ter conhecido pessoas que começaram fumegantes na presença de Deus, pessoas que começaram ardorosas no serviço ministerial, pessoas que até me escutam agora, me assistem, e que começaram totalmente mergulhadas e firmadas na vontade de Deus, e que hoje já não estão mais, porque você parou de rezar, o seu grupo de oração parou de rezar, a sua célula de oração parou de rezar, o seu núcleo parou de rezar, a sua família parou de rezar, o seu relacionamento parou de rezar. O seu relacionamento não vive a castidade mais, porque vocês não rezam mais juntos. A sua família não tem mais harmonia, porque vocês não rezam mais. É muito fácil, nós rezamos dentro da igreja, mas não expandimos essa graça para as nossas casas, as nossas famílias. Os nossos relacionamentos, os nossos planos, eles têm findado pela nossa falta de oração. O Senhor deseja nos levantar em oração. O Senhor deseja nos colocar em oração das mais diversas formas, né? Seja através do Santo Terço. Tem tantas coisas que hoje estão até fora de moda de ser falado, né? Hoje é tão raro você falar sobre o jejum. Hoje é tão raro você falar sobre a penitência. Hoje é tão raro você falar sobre a constância em oração. E é exatamente por isso que grande número de almas se perdem dia após dia, e almas preciosas. Não estou falando só das almas que estão fora das quatro paredes eclesiais, mas eu estou falando de almas de dentro dos nossos grupos, pessoas que perderam o ardor. Sabe o que é pior do que ir lá para fora? É você parar de rezar e perder o ardor dentro da igreja. E nós temos assistido essa realidade. Ministérios que não rezam mais, pregadores que não rezam mais. Eu vou partilhar uma história, não vou dar o nome dele. Eu estava pregando um retiro em uma determinada diocese, em um domingo de manhã, e exatamente o tema da pregação era sobre oração. Na hora do almoço, o padre que estava conduzindo o encontro, ele me chamou para conversar. E ele disse: você acabou de pregar sobre oração. Falei: sim, padre. E ele disse assim: já fazem muitos meses que eu não rezo o meu breviário mais. Eu fui deixando, foi passando meses, semanas, dias, e o meu breviário ficou de lado. Se você estudar um pouquinho, você vai saber o que significa o breviário ou a liturgia das horas para um sacerdote. No dia da ordenação sacerdotal, o padre se ajoelha diante do bispo e jura para o bispo que vai rezar todos os dias o breviário, assim como celebrar a Santa Missa. Aquele sacerdote estava dizendo para mim: eu não rezo mais o meu breviário. Eu disse: padre, eu vou rezar pelo senhor, e eu vou rezar para que o senhor possa rezar. No dia de Nossa Senhora do Rosário, eu recebi uma mensagem no celular, e esse padre dizendo: hoje pela manhã eu novamente rezei o meu breviário, e todos os dias eu estou conseguindo retomar. Eu falei: e eu vou continuar rezando para o senhor, e eu vou continuar rezando pelo seu ministério sacerdotal, para que o senhor possa ser constante em oração. Irmãos, o ativismo, até mesmo a preguiça, tem tomado muitos de nós, tem tomado os nossos pastores, tem tomado os nossos coordenadores, tem tomado pregadores, tem tomado músicos. E aí sabe o que acontece? A nossa evangelização, ela não consegue alcançar aonde nós precisamos alcançar, que é exatamente dentro do nosso coração. Nós precisamos voltar a dobrar os joelhos, nós precisamos voltar a rezar o nosso terço, rezar o nosso rosário, meditar a palavra de Deus. Cada vez que eu entro dentro de livrarias, eu fico mais sem explicação para determinadas coisas. Não sei se você tem frequentado livrarias ultimamente, mas o tamanho de determinados livros que têm sido escritos hoje. Você pega, por exemplo, uma série como Harry Potter, de 6, 7 ou 8 livros. Cada livro é maior do que esse. Tem jovem com 13, 14 anos que já leu as 7 séries do Harry Potter. Você pega uma série como Crepúsculo. Não estou aqui para fazer nenhuma crítica, e muito menos ser moralista, mas a verdade é essa:
Você pega um livro daquela série, já é maior do que isso aqui. Aí o jovem compra os 4, assiste todos os filmes e já fica esperando que saia outro. Aonde estão as pessoas que gastam seu tempo com a oração, com a Lexio Divina, com a meditação da palavra, com a oração do Santo Terço? Aonde está a juventude que se encontra para rezar mais? Aonde estão as vigílias de oração? Aonde estão os seminários, os grupos rezando mais, os núcleos de oração? Tem grupo de oração que não tem núcleo mais. O coordenador te liga para pregar e ele fala assim: prega aquilo que você pensar, prega aquilo que você achar que deve. Ora, o núcleo não reza, o núcleo não decide, Deus não está falando. Não está falando, porque o núcleo não reza mais. Deus, Ele quer falar com a sua família. Irmão, Deus quer falar com você particularmente, mas é preciso dobrar o seu joelho em oração. Eu dizia para uma amiga essa semana, que me pediu para que eu ajudasse a rezar, eu disse para ela: meu objetivo não é colocar fardo sobre as suas costas, mas é gerar constância. Porque o mesmo Deus disse para Catarina de Sena: não adianta você fazer um propósito de rezar o rosário todo dia e passar 2 semanas você não está rezando uma Ave Maria. É melhor você fazer o propósito de rezar uma Ave Maria todo dia e até o fim dos teus dias você ter sido fiel àquela Ave Maria. Sabe por quê? O Evangelho de Jesus diz: é pela perseverança que sereis salvos, é pela constância que tereis a vossa salvação. Constância na oração, constância nos nossos propósitos. Eu falei assim: ainda que você reze uma Ave Maria de manhã, uma Ave Maria de tarde, uma Ave Maria de noite, você enche os teus dias de oração, você está na presença de Deus, como Daniel. Você deve lembrar a história de Daniel, né? Capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Como nós precisamos falar de homens como esse, principalmente para a juventude. Você jovem que me escuta, você precisa gastar a tua vida em oração. A Bíblia diz que as autoridades da época estavam indignadas com esse jovem, Daniel. A autoridade disse: eu quero que vocês encontrem coisas erradas na vida desse jovem, porque são nessas coisas erradas que eu vou puxar o tapete dele e vou acabar com ele aqui nessa cidade. Pediu para que os servos começassem a esquadrinhar a vida de Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Veja o que ele faz, veja o tipo de conversa que ele tem, veja o tipo de comportamento que ele tem, porque nós vamos pegar ele em alguma forma. Eles passaram o dia inteiro acompanhando Daniel. Quando chegou a noite, foram conversar com a autoridade, disseram para ele: pois sabe de uma coisa, nós não conseguimos encontrar absolutamente nada nesse jovem, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem na conduta, nem em palavras, e nem absolutamente nada. Ele é um jovem irrepreensível. Mas eles olharam para aquela autoridade e disseram: mas ele tem algo que muito nos incomoda. Percebemos que 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, como isso é forte para o povo judeu. Percebemos que durante 3 vezes ao dia, ele se prostra em direção ao templo de Jerusalém. Isso era costume na época. Aqueles que não estavam perto do templo, ou que estavam dentro do templo, no momento da oração, eles se prostravam, se ajoelhavam em direção do templo. Eu fiz um retiro numa congregação no Paraná, que eles eram tão eucarísticos, que até na hora do café da manhã, a oração era voltada para a capela do Santíssimo. Eu falei: isso é extraordinário, isso é paixão eucarística, isso é coração devotado, isso é coração adorador. Olharam para a vida de Daniel e prestaram atenção e é nisso que nós vamos pegá-lo. 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite, aonde quer que ele esteja, ele se ajoelha em direção do templo e invoca ao Senhor dos exércitos. A autoridade disse: pois então, no momento que vocês o pegarem em oração, vocês vão prendê-lo e jogá-lo dentro da cova com os leões, e ele vai ser totalmente estraçalhado pelos leões. E exatamente foi isso que fizeram. Aquele jovem irrepreensível, aquele jovem santo, aquele jovem adorador, aquele jovem prostrado diante de Deus, seja no coração, seja no corpo, ele é pego em oração e é jogado dentro de uma cova. Passaram-se alguns minutos, algumas horas, e a mesma autoridade pediu: vão lá na porta da cova só para dar uma olhada se o leão já está palitando os dentes, porque não deve ter sobrado absolutamente nada. Sabe qual foi a surpresa? Quando chegaram na porta daquela cova, Daniel estava intacto, porque
porque toda a carne que havia sido procurada por aquele leão não foi encontrada, porque ali havia um homem espiritual, ali havia um homem de oração, que ainda jogado dentro da cova dos leões, não pôde ser devorado, porque tinha uma vida intensa e constante de oração. Irmãos, quantos de nós temos sido devorados pelos leões? Quantos de nós temos sido devorados pelos leões do ativismo, dos problemas na família, das dívidas, problemas financeiros, problemas afetivos? Quer acabar com a vida de oração de um jovem? Mexe na vida afetiva dele. Jovens, e quantos jovens eu tenho escutado: eu terminei o relacionamento, eu não quero mais saber de rezar, eu não quero mais saber de missa, eu não quero saber absolutamente nada. Não saia da oração, não pare de rezar, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que te faltem forças, e que às vezes você tenha que ser arrastado. E que maravilha, né, gente? Quando nós temos pessoas na nossa vida que nos arrastam em oração. Você liga para a pessoa e fala assim: hoje eu tô um lixo, reza por mim. A pessoa está do outro lado do mundo e ela reza por você. Ela está na outra região, na outra diocese, ela se coloca em oração pela sua vida, porque ela sabe a tua necessidade. Para quê? Para que você não seja devorado pelos leões. Você sabe os leões que todo santo dia, como diz São Pedro, né, na sua primeira carta, estão rodeando a sua vida para acabar com a tua sexualidade, para acabar com o propósito de santidade do seu relacionamento de namoro, do seu noivado. O inimigo está prontinho para destruir o seu propósito de castidade. Por isso, meu querido, de manhã, de tarde e de noite, se dobra, se prostra em intimidade com Deus, em intimidade com Nossa Senhora. Segura no teu terço, se dobra diante de Deus, aonde quer que você esteja, seja dentro do ônibus, seja dentro de casa, seja dentro da paróquia. Às vezes, gente, a gente tem a oportunidade de trabalhar, quem trabalha do lado de uma igreja. Eu conheço pessoas que já disseram para mim: eu trabalhei durante anos do lado de uma igreja e nunca fui fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Lembra do que Dom Bosco dizia? Quereis poucas graças, visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Agora, você quer muitas graças, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Sabe o que significa orar sem cessar? É aquele dia que você não está absolutamente com nenhuma vontade de rezar, exatamente como você está se sentindo agora, talvez, sem nenhuma vontade de se colocar diante de Deus, você entrar na capela e falar: Jesus, eu estou aqui. Diz a tradição da igreja que durante muitos anos a oração de Santa Mônica para Santo Agostinho era entrar na capela com Jesus sacramentado e dizer para Jesus: eu estou aqui. Muitas vezes, ao ver a situação de Agostinho, o estado em que ele se encontrava, ela não tinha absolutamente nenhuma palavra para dizer, mas ela chegava na capela e falava: Jesus, eu estou aqui. Minha querida, meu querido, ainda que você não sinta nenhuma vontade, ainda que esse tempo seja um tempo árido, ainda que esse tempo seja um tempo custoso, um terço para você talvez está te custando demais, você sabe o quanto você precisava escutar, não largue o seu terço, não deixe de dobrar o seu joelho. É essa constância, é essa perseverança que vai levar você até a salvação eterna, mesmo quando você não tiver forças. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, e mesmo diante da tribulação, se coloque na presença de Deus, se fortaleça na presença de Deus, coloque a sua alma na presença de Deus através da oração, seja do Santo Terço, seja da Santa Missa. Hoje, graças a Deus, muitos de nós já podemos participar da missa todos os dias. Hoje muitos de nós já podemos visitar o Santíssimo Sacramento até todos os dias. Mergulhe a sua vida na presença de Deus, coloque a sua vida na presença de Deus. Se esse é um tempo bom na sua vida, mergulhe a sua vida na presença de Deus. Se esse é um tempo bom na sua vida, ore sem cessar. Mas se esse é um tempo difícil, custoso, falo novamente, coloque a sua vida diante de Deus e ore sem cessar. Nós precisamos nos levantar e retomar aquilo que um dia nós deixamos pela falta de oração. Quantas coisas nós deixamos para trás porque não rezamos e nos sentimos enfraquecidos? Talvez a luta pela salvação da sua casa. Cada vez que eu prego eu fico pensando assim: se a minha mãe em algum momento tivesse desistido e tivesse,
costuma usar essa linguagem no futebol, né? Pendurar as chuteiras. Às vezes eu escuto mães dizendo assim: eu larguei mão do meu filho. Pelo amor de Deus, mãe, não larga a mão do seu filho, não. Não larga a mão do seu marido, não. Mas se levanta e se levanta de joelhos. Se levanta e se levanta na presença de Deus. Volte a rezar, volte a lutar, volte a guerrear. É claro, a oração é uma batalha espiritual. A oração é uma batalha tremendamente espiritual, porque da mesma forma que os anjos de Deus, eles lutam pela salvação da sua casa, é claro que o inimigo vai lutar também para levar a sua família para a perdição eterna. É nessa constância. Você sabia de uma coisa? Eu escutei isso uma vez. Pessoas que nós rezamos pela salvação delas e pela conversão delas aqui nessa terra, muitos de nós vamos até para Deus antes, sem ver essas pessoas se convertendo. Mas isso não significa que a oração que você semeou no coração de Deus não vai dar fruto. Você vendo ou você não vendo, não deixe de rezar, porque as promessas de Deus, elas se cumprem para aquele que não desiste de buscar, para aquele que não desiste de rezar. Mesmo que apareçam as tribulações pelo caminho, mesmo que apareçam as muralhas pelo caminho, não abandona a sua oração. Como diz, não deixa a peteca cair, mas permanece, persiste, reza. Como dizia o Eclesiástico no domingo, a oração do justo, ela vai ser intensa até penetrar as nuvens e chegar no coração de Deus. Reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, reza nas madrugadas, reza na Santa Missa, reza no Santo Terço, reza no grupo de oração, até a sua oração permanecer no coração de Deus. Porque todas, guarda isso no seu coração, todas as orações que eu e você fazemos e que estão em conformidade com a vontade de Deus, todas elas vão se cumprir. Todas as orações que nós fazemos, que estão em conformidade com a vontade de Deus, elas vão se cumprir. Mas fique bem claro, São Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, pois pedis mal, para satisfazerdes as vossas os próprios caprichos e os próprios prazeres. Sabe, acontece quando nós pedimos, e às vezes até fazemos novena, às vezes a gente faz uma quaresma pedindo para Deus algo que na nossa mente, no nosso coração, é a vontade de Deus para nós, e Deus não responde. Tem gente que sai até da igreja por causa disso. Você deve conhecer pessoas assim, né? Que saíram da igreja e falam assim: eu pedi uma coisa para Deus e Deus não me deu. Graças a Deus que Ele não te deu, porque se Ele tivesse te dado, você teria estrupicado a sua cara no chão, e talvez nem na presença de Deus você estaria mais, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Tudo aquilo que você pedir para Deus e Ele não te der, pode ter certeza, não vai colaborar com a sua edificação e com a sua salvação eterna. Mas tudo, absolutamente tudo que você pedir para Deus, que estiver de acordo com a sua edificação e a vontade de Deus para a sua vida, e for te levar à salvação eterna, mesmo que não aconteça no tempo que você quiser, mas no tempo de Deus vai acontecer. Amém? Para encerrar, eu quero convidar você a fixar um texto no seu coração. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, perdão. Lucas 21, versículo a partir do 16. Lucas 21, 16. Amém? Assim diz o Senhor: sereis entregues até pelos vossos pais, por vossos irmãos, por vossos parentes e até mesmo os vossos amigos. Eles matarão a muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Guarda isso no teu coração. É pela vossa constância que alcançareis a vossa
salvação. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Jesus já estava para voltar para o Pai, irmãos. Na sua ascensão gloriosa, após a ressurreição, mas Jesus já precisava preparar os seus discípulos para, como eu disse, aquilo que iria vir. Por isso Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão entregues pelos vossos pais, serão entregues pelos vossos irmãos, e até mesmo os amigos matarão muitos de vós. Sabe quando você é surpreendido com aquela traição daquela pessoa que você nunca imaginava acontecer? Jesus já disse para os seus discípulos: calma, porque eu vivi isso, tá? Um do meu grupo que estava comigo e que eu fiz com que ele pudesse provar do pão embebido no vinho na Santa Ceia, manifestando a ele o meu grande amor, ele me traiu. Se preparem, porque isso vai acontecer com vocês. Se preparem, porque serão odiados por todos por causa de mim, mas nem um fio de cabelo das vossas cabeças cairão sem que esteja no meu consentimento. Mas mesmo na provação, mesmo na perseguição, mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo quando tudo parecer que não está dando certo, é pela vossa constância. Ao mesmo tempo que eu leio esse texto, eu me lembro daquele outro episódio que Jesus disse assim, né? Pois se a tua mão esquerda te leve a pecar, arranca. Pois é preferível entrar no céu sem um dos teus membros, do que entrar com o corpo inteiro nos infernos. Veja, meu amado, ainda que seja preciso perder membros, ainda que seja preciso entrar chorando, e quantas vezes nós rezamos e teremos que rezar chorando mesmo, porque a dor é muito intensa, porque a falta de vontade é muito intensa, porque as tribulações são muito intensas, mas mesmo chorando, guarde isso no seu coração, mesmo chorando, não deixe de rezar. Mesmo atribulado, não deixe de rezar. Mesmo quando tudo parecer que não vai acontecer, não deixe de rezar, porque o que vai fazer a diferença é a constância, é a sua fidelidade de estar ali até o final. A sua fidelidade, olha o que Jesus está dizendo: a sua felicidade te leva, a sua fidelidade, a sua constância, ela te levará ao céu. A sua perseverança, como dizia o Padre Pio, a perseverança final, ela vai nos levar para o céu. Olha para a pessoa do seu lado e diz: a sua constância, o ir até o fim e não desistir na oração, na luta, na perseverança, vai te levar ao céu. Por isso, meu irmão, não deixa de rezar, não deixe de se prostrar, não deixe de adorar, não deixe de buscar, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Pega na mão desse irmão e fala para ele: vamos rezar. Ajuda ele a ficar de pé. Pode colocar a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que por vários motivos abandonaram a sua oração. Talvez eu esteja falando com pessoas que não rezam mais o terço, que não fazem mais a sua oração pessoal. Talvez nem mesmo antes das suas refeições você está rezando. Nesta noite, meu querido e minha querida, o Senhor te coloca de pé. Nesta noite o Senhor te levanta como um guerreiro de oração, porque muito ainda precisa ser conquistado. Muitos são os planos de Deus na sua vida e você não pode desistir. Por isso nesta noite o Senhor te coloca de pé. Por isso nesta noite a graça de Deus, ela te coloca de pé. E como proclamou o profeta Zacarias, um espírito de oração, de prece, o Senhor ele derrama sobre nós nesta noite. Senhor, nós queremos nos levantar nesta noite como homens e mulheres de oração, porque somente a oração, Senhor, vai nos dar a graça da perseverança. Somente a oração vai nos dar a graça de permanecermos naquilo que o Senhor escolheu para nós, no chamado que o Senhor fez para nós. Nos levanta verdadeiramente em oração, Senhor. Nos coloca de pé, cinge os nossos rins,
Fortalece os nossos joelhos vacilantes, Senhor. Nos coloca em sua presença como homens e mulheres de oração. Ergue seus braços lá no alto. Peça que o Espírito Santo de Deus te levante nesta noite como um homem e uma mulher de oração. Você que precisa retomar a sua vida de oração. Você que estava estacionado na sua vida de oração. Permita que o Espírito Santo de Deus, Ele gere no seu coração esta sede, esta determinação em voltar para a intimidade com Deus. Você que tem servido e acabou a sua intimidade com Deus. Você foi deixando a sua intimidade com Deus. Sabe, meu querido, você estava abrindo portas, e era isso que o inimigo queria. Quando nós nos afastamos da oração, nós abrimos portas para que Ele haja e destrua as nossas vidas. Mas, Senhor, nós nos levantamos nesta noite. Nós nos levantamos nesta noite em oração para fechar brechas que foram abertas pelo ativismo, até mesmo pela preguiça, Senhor. Arranca de nós toda a preguiça, arranca de nós todo o desânimo que por algum motivo nos levou a abandonar a oração, a intimidade, a palavra de Deus, a Santa Missa, o Santo Terço, até mesmo o jejum. Nos levanta, Senhor, nesta noite como homens e mulheres de oração. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que gera em nós a graça da perseverança na oração. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito e nos coloca de pé nesta noite, para que dia após dia, ainda na luta, ainda na prova, ainda na tribulação, nós possamos estar firmes como a Virgem Maria aos pés da cruz. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, porque é na oração que nós vamos conquistar a salvação da nossa casa. É na oração que nós vamos conquistar a salvação dos nossos, aqueles que nos são preciosos, que nos foram convocados, entregues, confiados pelo próprio Senhor a cada um de nós. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo e nos enche com a Sua força, com o Seu poder. Vem sobre nós, Senhor, com Teu Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Repete comigo: Senhor Jesus, eu quero a partir desta noite renunciar toda a preguiça, todo o desânimo, todo o abatimento que por algum motivo me afastou da vida de oração. Eu retomo nesta noite, Senhor, com determinação, com coragem, a minha vida de oração. Abre os seus olhos. O homem que reza, a mulher que reza, ela é respeitada no céu e ela é temida do inferno. Porque, como dizia São João da Cruz, o demônio teme uma alma unida a Deus, assim como ele teme ao próprio Deus. O demônio não pode tocar em nossas vidas quando nós temos essa comunhão com Deus através da oração, essa constância. O inimigo não pode tocar naquilo que é nosso, se nós estamos com a nossa vida mergulhada na presença de Deus. Por isso, nesta noite, nós queremos nos levantar em oração, amém? Nós queremos levantar a nossa família, representada por você. Talvez você está aqui representando um ministério, representando o seu grupo de oração, representando a sua casa, representando os sonhos que Deus tem para você. Se levante nesta noite para viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Ergue os seus braços. Vamos cantar, clamando o Espírito Santo de Deus, Ele que nos ergue, nos levanta em oração. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com
com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, se levanta, meu amado, nesta noite, ergue os seus braços. Eu quero me levantar em oração, Senhor, no poder do seu Espírito. E em louvor te adorar. Essa é a oração sincera, coração derramado no altar de Deus. Do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. os olhos fechados. O Senhor, Ele toca no meu coração que existe uma mulher no nosso meio. Sempre foi muito difícil. A única forma de você reunir a sua família em casa era rezando o terço. Todos paravam ali. Mas muitas coisas aconteceram e você não tem feito mais isso. O Senhor está dizendo para você, através do Santo Terço, que a sua família vai ser resgatada para Deus e você precisa retomar. Mãe, em nome de Jesus, retoma o Santo Terço. Segura firme nesse terço, porque através da oração do Santo Terço, assim como a salvação entrou no mundo por meio da saudação angélica, a salvação vai entrar na tua casa por meio do Santo Rosário, através da Virgem Maria, medianeira de todas as graças. Volte a rezar o Santo Terço. Jovem, volte a rezar o Santo Terço. Casal, volte a rezar o Santo Terço, porque grandes são as graças do Senhor para a nossa vida. O Senhor, Ele vai gerar no coração de muitos uma sede muito intensa de oração. Mas eu peço a você, mesmo quando te faltar forças e te faltar vontade, não deixe de rezar. Repete comigo para finalizar. Senhor Jesus, a partir de hoje, desta noite, eu quero rezar sem cessar. Eu quero rezar e eu vou rezar sem cessar, porque eu sou um homem de Deus, um homem de oração, com sede de Deus, com fome de Deus, com sede de salvação eterna. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça que me sustenta e me mantém de pé. Aplauda o Senhor Jesus e a sua graça que nos sustenta, que nos fortalece. Louvado seja Deus. As minhas mãos eu quero E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante